o seu nome, data de nascimento, naturalidade e local de residência. Portanto, chamo José Mário Gaspar, nasci em setembro de 1962, nasci em Estremoz, na freguesia de Santo André, e ainda continuo a viver em Estremoz. Como era a vida social, económica e política em Estremoz durante o Estado Novo, em termos gerais e a sua em particular? Não é fácil responder a essa pergunta, porque eu tinha 11 anos nessa altura, não é? Portanto, não acho que a vida social, para nós miúdos, era igual. Não tinha grandes problemas, havia algumas diferenças de escolas, que hoje posso-me aperceber que existiam, não é? Mas naquela altura não havia grande problema. Portanto, quando se deu o 25 de Abril propriamente, eu tinha 11 anos, ia fazer 12 anos em setembro, portanto, não se via uma grande diferença entre os miúdos na altura, não. Pelo menos que eu me lembro, não. E dos seus pais não notava assim... Não, notava-se um pouco alguma diferença social entre pessoas, conforme, porque também havia muito, até se via nas próprias sociedades recreativas que existiam em Estremoz e que ainda algumas ainda existem. A Cidade dos Artistas era para um tipo de camada social, a Cidade da Porta Nova era para outro tipo de camada social, que hoje felizmente acabou e é praticamente igual, mas na altura existia, até mais pelas próprias profissões, porque havia um bocado essa... Como é que se há de dizer? As pessoas davam-se muito por profissões e por... se calhar por classes sociais, não sei. Lembra-se de como viveu o 25 de Abril de 1974? Onde é que estava quando soube? Se participou em algum tipo de manifestação? Perfeitamente, perfeitamente. Eles tinham 11 anos, estava no ciclo preparatório, que na altura ainda era na escola secundária, estava com a professora Maria Gonçalves, que era a professora de desenho, e na altura, penso que até era diretora na altura, e ela, comunicou-nos que havia uma revolução em Lisboa, e para nós irmos para casa, porque a escola ia fechar-se, não sabia o que é que ia acontecer, e então para irmos para casa, e vim para casa, não coisa. Só lembro-me perfeitamente de uma coisa que achei um pouco descabida, é que ela disse, vão para casa, mas não vão junto às paredes. Nunca percebi porquê. Até hoje ainda tenho essa, porque é que não podia ir junto às paredes, mas não. Foi o que se deu no 25 de Abril, depois fui para casa. Depois o meu pai, quando chegou à hora do almoço, explicou que havia uma revolução, e o que é que era uma revolução. Portanto, foi esse o impacto do 25 de Abril, foi não ter aulas, não é? Foi esse impacto. Depois fui assistir à chegada dos militares que participaram no 25 de Abril aqui do nosso regimento. Lembro perfeitamente de estar dentro do jardim e estar a vê-los a chegar e as pessoas todas a manifestarem-se. Politicamente, a coisa que mais me lembro, mais tarde me lembro, foi do 1º de maio de 1974, que foi no Rocio Marquês de Pombal, dentro do Rocio, umas pessoas em cima de uns tratores a falar, e foi a minha primeira participação, que se pode chamar política ou não, de manifestação, foi no 1º de maio de 1974. Como é que era o sentimento geral da população quando aconteceu o 25 de Abril e 1 de maio? Havia bastante alegria. Isso não há dúvida, que me lembro perfeitamente que havia bastante alegria. Mas também existia muita preocupação pelo futuro. Eu acho que havia setores que tinham alguma preocupação. Depois também aquela situação de derrubar, mudar de presidente da Câmara, todas essas coisas se falavam. Em minha casa falava-se muito nisso. E então existia uma certa determinada evolução, vamos lhe chamar assim hoje, não é? Evolução para a democracia, e então havia alguma preocupação das pessoas em relação ao futuro, como era normal, não é? Para os jovens, para nós, isto era tudo uma alegria, não é? Depois a escola começou a ser diferente, foi tudo diferente, não é?
Na sequência do que nos está a dizer, então como é que foi o pós-25 de Abril? As semanas seguintes, que diferenças é que notou na escola? Na escola houve algumas diferenças, não é? Eu, no meu tempo da escola, eu não sei se foi logo a seguir ao 25 de Abril, se foi meses ou não meses, mas havia uma coisa, quem conhece a escola secundária, existem três escadas na escola secundária. Não é? Existe a primeira escada logo à entrada, não hoje onde é a entrada da escola, mas onde era a antiga entrada, era a primeira escada, que era a escada dos professores, a do meio era a dos alunos e a última era a das raparigas. E pronto, e a partir daí começou tudo a entrar pelas mesmas escadas. Portanto, acho que a grande evolução na escola foi essa, não é? Depois foi também alguma maior abertura dos próprios professores, porque havia alguns professores na escola secundária que já eram politizados, não é? E essas pessoas também começaram a tomar as suas posições, e nós começámos, e depois começou uma certa determinada evolução, eu já não sei se 74, 75, mas portanto esse tipo que até costumam chamar o PREC, não é? Mas 75, 76, começou a haver várias evoluções na escola, foi as eleições para a Associação de Estudantes que não existia, várias reuniões de escola, gerais, reuniões de alunos, greves, contra-greves, portanto, todo esse tipo de coisas foi a grande evolução que existiu na escola e portanto, um maior aliviar da relação entre o aluno e o professor, acho que também, nessa altura, também se começou a notar um pouco esse alívio de pressão que existia dos professores na altura, não é? Não é falta de respeito, era mais uma questão de era o professor e era o aluno, e agora começou a ficar mais próximo um do outro. É isso. E o período que antecedeu as primeiras eleições, como decorreu para si, a nível pessoal e em termos gerais na cidade? E já agora, depois, como é que iniciou a sua vida na política? Bom, eu era muito novo quando foram as eleições, não é? Porque as eleições foram, salvo erro, em 1975, são as primeiras eleições. Lembro-me de alguma, como é que é dizer, de algum frenesim político dentro da cidade. Começaram a assistir os comícios. Lembro perfeitamente de ver um comício do MDP-CDE na Esplanada Parque. Não sei se do PPD na altura se ainda fizemos algum comício cá ou não me lembro. Mas para as primeiras eleições as recordações era mais esse frenesim. E lembro-me no dia das eleições das pessoas na minha casa se reunirem, foram votar, e havia muita gente a votar, e depois aquela questão da televisão, de ver os resultados eleitorais, e portanto, lembro-me desse frenesim, mas não muito consciente daquilo que se estava a passar, isso não tive. Depois, a seguir, a minha vida política, eu fui um dos fundadores da Juventude Social Democrata em Estremoz, tinha 13 anos, ou 14 anos, com mais 2 amigos meus, pronto, começámos a enverdar por aí e criámos na altura a JST em Estremoz e depois a partir daí a minha vida política foi andando. Depois tive vários cargos e várias questões, mas começou nessa altura. Terá o 25 de Abril contribuído para que estes jovens com interesse político pudessem também começar a ter uma voz? Sim, eu não sei. A consciência política era um pouco daquilo que eu me apercebo. Eu tenho um irmão que é mais velho do que eu. E depois falei muitas vezes com ele nisso. Por exemplo, o meu irmão, quando se deu, penso que já estava na faculdade, quando se deu o 25 de Abril. Mas ele dizia que não havia uma grande consciência política na generalidade das pessoas. Existiam grupos que eram alguns politizados e que tinham alguma coisa. Acho que na altura o que se falava muito era do problema da guerra. Isso lembro-me de falarem da guerra. Eu ainda me fui despedir, o meu irmão não foi à tropa, não foi à guerra, mas ainda me fui despedir a Lisboa de 2 ou 3 primos meus e aquilo era bastante doloroso. Não é? Aqueles barcos cheios de jovens portugueses irem
para a África era doloroso. E penso que o 25 de Abril também foi mais fácil de ser percebido e apercebido e que as pessoas aceitaram mais facilmente porque no fundo também acabou a guerra, né? Eu acho que isso foi muito importante. Para mais, por exemplo, a minha família não é toda daqui, uma parte da minha família é da Beira Baixa, terras mais pequenas, com mais dificuldades na altura de transportes. Por exemplo, a terra onde a minha mãe nasceu, só depois do 25 de Abril de 74 é que teve eletricidade. E não me lembro de andar a brincar e à noite acender o candeeiro a petróleo lá e o meu padrinho na altura era como é que se chamava na altura? O regedor de lá, e íamos à noite, quando começava a ficar de noite, íamos acender várias lamparinas no meio da rua, que só estavam, acho que aquelas já eram de petróleo, mas ainda me lembro de algumas de azeite na rua, e que à meia-noite apagavam. E, portanto, da meia-noite até ao nascer do sol, aquilo era completamente tudo às escuras. Portanto, houve essas evoluções todas, né? Mas na altura, acho que as pessoas aperceberam-se muito, foi principalmente de uma pessoa com 18 anos ou 20 anos ir para a guerra, não deve ser fácil. Eu não sei o que é, mas não deve ser fácil. Valeu a pena o 25 de Abril de 1974? Valeu. Na minha opinião, valeu. Acho que o país evoluiu muito. E, pelo menos, é assim, eu não posso fazer comparações práticas, não é? Eu posso fazer comparações teóricas, porque eu não vivi. Eu tinha 11 anos antes do 25 de Abril, pertenço a uma família de classe média, portanto também não tinha dificuldades e comecei-me a perceber depois com a história de algumas dificuldades que existiam no país e alguns fossos que existiam. Mas claro que o 25 de Abril também criou outros problemas, não é? Nós hoje temos outros problemas que também existe muito fosso entre o litoral e o interior. Há grandes dificuldades. Nós aqui no interior não temos as mesmas possibilidades que têm as pessoas do litoral. Até na política, por exemplo. Não é? É muito mais fácil fazer política no litoral e é mais de coisa do que tu fazer no interior. Não é? Mas também existiu uma coisa que não falámos, mas que foi também uma grande divisão entre as pessoas de Estremoz, muitas vezes em relação entre a esquerda e a direita. Existiu. E não estamos a falar de da direita de hoje, estamos a falar do centro de esquerda, das pessoas mais moderadas, das pessoas mais próximas da Igreja, com as pessoas mais de esquerda, com o Partido Comunista na altura, com outros movimentos que existiam mais, como é que é dizer, mais revolucionários. Portanto, existia algumas diferenças. Por exemplo, o PPD em Estremoz tinha muitas dificuldades em fazer campanha eleitoral. Eu lembro perfeitamente de um comício que existiu na escola secundária, no pavilhão da escola. Foi o primeiro comício que eu fui a Estremoz do PPD, não sei se existiu antes outro ou não, mas de coisas que estavam militares em prontidão e estavam dentro, quem conhece daquela altura, onde hoje é o centro de saúde, era o campo de futebol. E estava um chaimite e militares dentro do campo de futebol, porque havia problemas, porque tinha havido bastantes problemas com o PPD em Évora, em Vendas Novas, em Redondo. Houve bastantes comícios que foram assaltados por outras pessoas que não... Portanto, porque naquela altura também era difícil de fazer política naquela altura. E ter ideias, portanto, era... E em Estremoz também existia um certo nada de divisão das pessoas, até em cafés e tudo, havia cafés para uns e cafés para outros, mas... É o que eu me lembro mais, e depois aquela questão da reforma agrária, que também pesou um pouco